Foi um trabalho muito importante, porque a gente sempre fala, é muito fácil a gente criticar coisas que estão postas, sem nos autocriticar primeiro. Então esse projeto ele nasce com eu percebendo que quando eu escrevia meus textos antigamente, todas as personagens que eram boazinhas, quando eu ia para o universo fabular, eram animais de cor clara. Teve início na noite deste sábado aqui no Auditório Paroquial a 4ª edição do FEGERARTE, Festival Geração e Arte. 19 horas aconteceu a abertura, 20 horas já teve aí a primeira apresentação com um grupo que veio de Primavera do Leste, para apresentar uma peça sobre racismo estrutural. Nós conversamos com os integrantes deste grupo de teatro, para saber como que foi a peça, a pesquisa para que esta peça fosse realmente levada a efeito, já que está, segundo o diretor do grupo, há mais de 6 anos em cartaz e sendo apresentada pelo Brasil. O Anderson Lana, que é diretor e dramaturgo deste grupo de teatro, explica para a gente como que foi o estudo até que esta peça pudesse realmente ser apresentada para o público. Foi um trabalho muito importante, porque a gente sempre fala, é muito fácil a gente criticar coisas que estão postas, sem nos autocriticar primeiro. Então esse projeto ele nasce com eu percebendo que quando eu escrevia meus textos antigamente, todas as personagens que eram boazinhas, quando eu ia para o universo fabular, eram animais de cor clara. E as personagens que compunham a vilania do projeto eram animais, alegorias de pele escura. Aí eu falei, nossa, eu sou uma pessoa parda, um negro de pele clara, e estou reproduzindo o racismo. Falei, será que isso está acontecendo no colégio? Fomos e aplicamos essa pesquisa para uma turma da 4ª série, e a gente percebeu que mesmo 70% da turma sendo formada por crianças negras, a maioria gostaria de ser um animal claro, ou achava que só animais claros, indo para o universo fabular, pedagogicamente as crianças se sentem mais confortáveis, muitas vezes, de estar nesse universo fabular, da metáfora, elas diziam que queriam ser animais claros. Então, isso serviu para que a gente voltasse para o texto, mudasse situações nele. Então, o texto é muito colaborativo e acabou surgindo o Adeus de Maria. É um trabalho que ele já completa 6 anos de existência. Esse ano a gente circulou com ele pelo país, pelo palco giratório do Sesc. É um espetáculo que está nos abrindo muitas portas, principalmente por conta de discutir racismo estrutural com a infância e mostrar que as crianças estão atentas e que querem ser melhores para o mundo. E se a gente quer criar uma sociedade melhor, começa com a gente sendo um pouco melhor para ele e contribuindo para que tenhamos ambientes para que elas também cresçam de maneira mais positiva, com agendas mais positivas e mais afetuosas. Você falou que está sendo convidado para apresentar em todo o Brasil. Esse resultado, a amostra, digamos assim, desta peça pode fazer com que a pessoa que esteja como espectador, ele se sinta, não, eu estou cometendo racismo. Sim, é muito importante. A gente reproduz muita coisa feia, Por exemplo, a gente diz, hoje é dia de branco, como se fosse uma questão simples, mas isso tá arraigada com tanto racismo, serviço de preto, sabe? E tem muita gente que às vezes que é negra também, que reproduz isso, e por isso que o estrutural é perigoso, porque o racismo estrutural é aquele que a gente não percebe, e ele já é reproduzido pela comunidade de maneira naturalizada, e ele é muito perigoso, porque daí quando a criança sofre racismo no colégio, falam que o cabelo dela é feio porque o cabelo dela é crespo, a gente não está percebendo que isso vem de nós adultos que não melhoramos essa situação. E olha, a experiência com plateias infantis foi muito legal. Elas adoravam, torcia pelo Curió. Depois a gente aplica a pesquisa de novo em algumas escolas e a mudança ela é enorme. As crianças falando, não, o herói tem que ser o Curió, ele é legal, ele é meio capoeirista, eu gosto muito dele. Então a gente sente dando uma contribuição e fazendo com que esse espetáculo seja uma maneira do pai
conversar com os filhos, dos professores conversarem com os alunos, e quando um trabalho, ele reverbera essa possibilidade, ele traz essa possibilidade de discussão após a peça continua morando nas pessoas, depois de apresentar, é muito importante para a gente. Conversamos também com a Camila Vancher, ela que interpretou o papel de Maria de Barro, a filha do João de Barro, do grupo Primitivos de Primavera do Leste, falando para a gente desta interpretação deste papel em que há esta discriminação para o pássaro curió. Então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a participação aqui no Fegerarte. A gente fica muito feliz de ter vindo para o festival e a gente ter aberto essas ações aqui que vão acontecer durante essa semana. E convido vocês, né, primeiramente, para acompanhar o festival da cidade de vocês, que está bem bonito, assim. O pessoal está preparando com muita alegria e com muito amor para vocês. E é isso. A Maria de Barro é um personagem, uma passarinha, né, que ela convive na comunidade de pássaros. E um dia encontra com um passarinho que veio de longe. E a comunidade meio que exclui esse passarinho, né, por sua pelugem ser escura. Então a gente vive várias emoções dentro dessa história e acaba vivendo um romance, né? Um romance que até então não pode ser feito, não pode acontecer por causa da tradição dos de Barros. Então é uma história com várias nuances, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte e é isso. É como que surgiu a ideia de fazer este tipo de trabalho? Então, o Grupo Primitivos, ele iniciou lá em 2015, no final de 2015, e em 2016 o nosso professor Anderson, ele trouxe a proposta, né, do texto Adeus de Maria, e então a gente começou a estudar esse processo. No início, ele também começou a reparar que a escrita dele tinha ali um preconceito, que é o preconceito estrutural, né? A gente não consegue ver, e a gente precisa começar a trabalhar ele, e discutindo que a gente consegue trabalhar ele. Então a gente pesquisou com crianças do 5º ano, referente aos animais preferidos que elas gostam. O nome do estudo é Tabela Sociozoomorfológica, que estuda os animais, que estuda as pessoas através dos seus animais favoritos. Então a gente foi fazer essa pesquisa e foi quando começou o texto, a gente começou a mudar. Nós que somos meninas começamos a ver algumas coisas também dentro do texto que não cabia mais, e daí a gente foi desconstruindo esse texto para construir também. E o Rafael Pessoa, ele que interpretou o papel de Curió, também conversou com a gente falando desse trabalho que vem sendo apresentado, desta peça teatral. Durante o espetáculo, a gente tenta de várias formas mostrar como a comunidade ela reage em meio ao racismo. A gente tem os pardais, por exemplo, que eles não querem reproduzir, mas acabam reproduzindo por conta de uma pressão que eles sentem da sociedade, né? Que é ali onde eles estão envolvidos. A Maria de Barro, que se sente pressionada pelo canário, por sentir medo do pai dela. E a gente tem um Curió que está ali vivendo, que já sofreu racismo em diversas outras comunidades. No espetáculo, dá para se notar que o personagem do Curió, ele viaja por várias outras cidades. Então ele sempre vai passando várias situações. E não é a primeira vez que ele sofre o racismo. Quando ele vem para cá, ele sente que é algo diferente, que pode mudar. Só que a partir de alguns momentos, né, alguns personagens, tanto o Canário, que é um personagem de pele clara, né, um passarinho amarelo, ele acaba fazendo racismo contra o Curió. E aí isso acaba deixando ele meio para baixo, e ele vê que aquela comunidade ele é como as outras, mas ele tá apaixonado pela Maria, e é o que faz ele querer ficar na comunidade. Então a gente conseguir passar essa mensagem pro pessoal de casa, pro pessoal que vem assistir a gente aí, de como o racismo ele tá na gente, a gente não consegue perceber, é muito bacana, porque as pessoas saem daqui, até mesmo as crianças mesmo saem falando bem assim: poxa, o que o outro passarinho fez lá não foi legal, ele falar da pele do outro. Então a gente sente que, assim, mesmo não tendo uma mudança muito grande nas pessoas, a gente sente algumas mudanças que vão saindo. E é dessas pequenas mudanças que vão transformando em mudanças grandes. E a gente fica muito contente por poder ajudar. E por fim, nós conversamos também com o pai da Maria de Barro, né, o Rodsley Gomes, né, o João de Barro propriamente dito, que vai falar para a gente sobre essa situação, esta encenação desta peça, O Adeus de Maria. O espetáculo ele fala um pouco sobre o racismo estrutural, né, como meus colegas previamente já disseram, e o João de Barro, ele é um pai bem conservador, que ele acredita que não pode existir um relacionamento entre a Maria de Barro e
o curió, que o curió ele é um passarinho escuro. Mesmo a Maria de Barros, tipo assim, não sendo totalmente branca ali, né? Ela tem uns tons de cinza, uns tons de marrons também, mas ele se recusa a acreditar que é sim possível ter um relacionamento entre um passarinho claro e um passarinho escuro. E ele fica com isso na cabeça dele. E o objetivo dele, de vida assim, na história, é ir atrás de outro João de Barro para Maria se casar, né? Porque tem essa história que só podem se casar com os passarinhos da mesma espécie. Então ele toma isso como objetivo de vida para ele, para poder ir lá e achar um João de Barro para se casar com a Maria. Quando ele sabe de toda essa confusão que está acontecendo na vila, ele retorna e pune a Maria de Barro trancando ela na própria casa. Isso é uma lenda também que a gente pesquisou, que as Marias de Barro não podem trair, né? Os Joões sempre traem, as Marias não. E por isso ele tranca ela na sua própria casa até ela morrer de fome. Como que termina este espetáculo? Assim, dando um spoiler bem grande, ele termina de uma maneira muito feliz e muito poética, né? No final, o curió fica com a Maria de Barro, então para quem não assistiu, fique feliz que eles vão ficar juntos. Aí então a abertura do quarto Fegerarte, aqui em Comodoro, Festival Geração e Arte, e a primeira apresentação, Grupo Primitivos de Primavera do Leste, fazendo a apresentação da peça O Adeus de Maria. Nós estaremos aí dentro da nossa possibilidade, acompanhando todo esse trabalho que se estenderá até a próxima quinta-feira. Imagens e reportagens Roberto Bonato, Agência Vox Notícias.